Vista, veja aí. O Cuca saiu em 21, né? Que sair. Vamos procurar o melhor técnico, né? Aí trouxemos lá o Turco, né? Eu estava no dia conversando sobre isso. O Turco saiu do Atlético com a melhor campanha de todos os tempos, de todos os técnicos, se não estou enganado, com uma margem de aproveitamento de 70 e tantos por cento. E eu acho que ali talvez tenha sido um grande erro do Atlético no ano passado para ter tirado o Turco. Porque ele era um cara, sinceramente, você sabe bem, né? Um cara bacana, um cara, né, do bem, querido pelo grupo, não tinha ninguém no grupo contra ele. Então acho que a torcida exigiu, nós também, todo mundo ficou com uma vontade, tiramos o Turco. Aí veio o Cuca, poxa, chegou o Cuca, salvação da pátria, melhor, tal. E aí o time piorou demais em 22, né? Muito abaixo. A gente achava que aquele time era mais forte que o de 21. Tinha tido alguns reforços ali que a gente trouxe, conseguiu trazer e tal. E não deu nada certo. Aí fomos para esse ano. Aí nós tínhamos um problema de técnico, né? Para esse ano. Trouxemos o Cudê. Então, o trabalho do Cudê era muito elogiado e tal. E ele é bom, mas tinha um problema de comportamental que atrapalhou tudo, né? O Rubens Menin, querido Galante, muito obrigado por ter cedido as imagens. Ô Menin, se sou presidente do Atlético, nem se o Guardiola fosse treinador e desrespeitasse a instituição, eu o manteria. Então, reafirmo, o Cudê não saiu do Atlético porque o Cudê fazia um péssimo trabalho, um mau trabalho, um trabalho mediano dentro de campo. Ele saiu porque ele não teve equilíbrio emocional para lidar com os problemas que apareceram enquanto foi treinador do Atlético. Ele desrespeitou a instituição, ele desrespeitou o quadro de atletas que ele comandava e, portanto, o motivo foi esse. E ele ou qualquer outro treinador que tiver a mesma conduta não merece ser treinador de clube nenhum. Nenhum. Se eu sou treinador do Guarani de Divinópolis, que volta, inclusive, módulo 3, começa próximo sábado lá no Farião, contra o Poços. Se o treinador Gustavo Brancão vai para os microfones e faz o que o Cudê fez no Atlético lá no Guarani, é rua. É rua. Mas, tem um negócio que a gente estava falando aqui, menino, o Dólar está até por aqui, que nós vamos começar com ele. É que esse aproveitamento do simpático Turco passa muito pelo Campeonato Mineiro. O aproveitamento de Mineiro nós não podemos considerar, porque o Campeonato Mineiro é realmente igual maminha de homem, não presta para nada. E aí, Dólar, a sua tem alguma utilidade? Boa tarde. Boa tarde, Everton, companheiros, pessoal de casa. Pois é, essa entrevista do Menin tem muitos trechos interessantes aí que a gente, ao longo do programa, vai avaliar, né? Mas começando por essa fala dele, eu acho assim, falar do Turco agora, né, relembrar esse caso, ainda utilizar o trabalho do Turco para de alguma forma blindar o Filipão agora, para mim não serve. Né? A troca de técnico, ela tem que ser avaliada sempre de acordo com o contexto do momento, com o que o time tem para apresentar, o que pode apresentar, a expectativa que se tem. Né? E de fato, assim, teve uma queda de rendimento com o Turco, embora os números dele fossem até bons na época, né? E a mesma coisa acontece agora. O Filipão assume o Atlético e os números pioraram muito. Então você não acha que dá para utilizar... Boa tarde pro povo de casa, você é educado. Você não foi criado um caixote de maçã, não, El. Dá uma boa tarde! Aí, boa tarde, Brasil! Boa tarde, amigos e amigas! Boa, uma salva de palmas para El Novaes. É porque eu não queria perder o fio da meada aqui, mas você não acha que às vezes é até interessante utilizar as situações justamente nesse momento do Atlético? Porque olha só, o Turco tinha pouco mais de 70% de aproveitamento e o time não tinha rendimento em campo, mas entregava o resultado. O time atual, ele não tem 20% de aproveitamento dos pontos, pegando só o recorte Filipão. Ele não tem o resultado e nem a qualidade. Mas é porque o Menin fala isso sob um contexto de assim, não podemos demitir o treinador, no sentido de eu sou a favor da manutenção sempre, eu acho que o treinador tem que sempre ficar. Isso, né? E aí a gente entra numa armadilha, porque assim, hoje o Atlético tem uma queda de rendimento, inclusive. Então, se está se discutindo a continuidade do Filipão, é porque o trabalho é questionado. Não dá para pegar agora o exemplo do Turco lá atrás, que a gente nem sabe se ia funcionar ou não ele ter continuado também, para blindar o treinador atual.
Cada momento tem que ser avaliado de acordo com a expectativa que está se vivendo dentro do clube. Não Agora, pode ser assim. Thiago, a média de permanência de treinadores no Atlético tem sido de 5 meses. É muito pouco. Isso mostra o que a você? Vamos voltar à história dos processos? O clube tem processos, porque aí você pega o processo que já está estabelecido no clube e pega treinador que pode se adaptar àquilo ali, né? Você acha que o problema está aí? O problema, onde está o problema? Fala para a câmera da verdade. Buenas tardes, Boa muchacho. tarde, HG, pessoal de casa. Primeiro, sobre o Turco, rapidinho. Eu acho que o grande erro ali foi ter trazido, não foi demitido. Eu também estou com você. Se trouxe, em algum momento teria que demitir, eu teria que quebrar o contrato. Para mim, o grande erro foi ter trazido. Não foi ter demitido no momento em que foi. Ele não devia nem ter chegado para trabalhar no Atlético. Sobre os demais, eu acho que as escolhas foram muito ruins, HG. A exceção do Cuca e agora do Luiz Felipe Scolari, eu acho que todas as outras escolhas eu, Thiago, não faria. Falo por mim, obviamente. Então, para mim, as escolhas foram ruins. O Turco foi uma escolha ruim. Eu acho que o Kudê foi uma escolha ruim. Talvez o Filipão, no momento em que ele estivesse, foi uma escolha ruim. O outro cara que foi contratado, que foi o Cuca, esse é o único cara que eu teria contratado, para ser bem sincero. Teria contratado em 2021, teria trazido de volta em 2022, como foi feito. E por mais que tenha fracassado no retorno ao Atlético, era um cara que tinha uma história muito importante pelo clube e tal. Então eu apostaria no Cuca também em 2022. Para mim, sinceramente, são escolhas ruins. E mais do que escolhas ruins, o Atlético não consegue buscar treinadores que tenham o mínimo de semelhança do ponto de vista de trabalho. Todos eles têm trabalhos diferentes e todos eles pensam futebol de forma diferente. O Cuca não pensa futebol igual o Turco, que não pensa futebol igual o Kudê, que não pensa futebol igual o Filipão. Que não pensa futebol igual a diretoria. Que eu não sei nem se pensa. Não sei sobre isso. O próprio Menino mas ninguém falou pensa futebol do dele. Não, mas é isso que eu falei ontem, sabe, Dola? Eu falei ontem aqui, vou repetir. Eu acho que eles precisam se afastar do futebol. O Ricardo Guimarães não pode ser a cabeça pensante para chegar a editar o rumo das coisas que envolvem futebol no clube. O Rubens Menin, o Rafael Menin, o Renato Salvador é administrativamente agindo. É uma diretoria futebol, profissional, não. Né? Por mais que o Ricardo Guimarães já tenha um envolvimento mais direto no futebol, já, né? Mas ele foi responsável, dono do Coimbra, lá atrás, já foi diretor do Atlético, presidente do Atlético. Por mais que isso seja um fato, é óbvio que ele tem um conhecimento maior que o Rafael, o Rubens e o Renato, mas, cara, não é entregar o clube nas mãos de um executivo e falar, faz o que você quiser aí, Elton, você é meu executivo. Não é isso, não é isso. É óbvio que tudo precisa passar por mas o conselho não é eles, não. Não é o Rodrigo Caetano chegava e falou assim, eu tô trazendo o zagueiraço aqui, que é o Valu, tá? Tô trazendo. Aí chega pro Renato Salvador, pro Rafael, o Rubens e o Ricardo, diz aqui, o Valu é nosso zagueiro. Aí os caras, beleza. Não. Abaixo deles precisa ter um conselho, alguém para discutir com base em números, com base em ideias, com base em processos, a contratação de A, B ou C, a renovação de A, B ou C. Justifica a renovação do Vargas? Não. Não justifica, porque é caro, o custo-benefício é altíssimo. Mas por que o Vargas? Não, é porque é alto. A renovação do Hever justifica? Para mim, não. Outra coisa, como é que você abre mão? Veja bem, gente, eu não estou dizendo que são craques, não. Como é que você abre mão do Ademir? Como é que você abre mão do Sacha e deixa o Vargas? Você está entendendo onde eu quero chegar? Mas quem que é o Vargas? Barato por barato, eu fico com o Ademir, eu fico com o Sacha e eu dou um jeito de botar o Sacha na vitrine. O Vargas, desculpa. Porque o que acontece, cara? Quando você vai colocar na ponta do lápis, é caro demais para manter sem jogar. É caro demais para botar em campo e não render porra nenhuma. É caro. É caro. Então essas coisas, aí chega lá os homens de cima, os quatro, e falam, isso aqui tá errado, irmão. E vai cobrar do Rodrigo Caetano. Por isso que tem que ter um conselho, eu não sei, cara.
um conselho abaixo do gestor para pensar futebol no clube. Coloca nessa pirâmide que você está montando aí, comissão técnica e o treinador, né? Tem que colocar tudo isso, porque tem que ser pensado todas essas questões para reformular, para pensar a estrutura de um time, para conquistar títulos, para entrar dentro de uma competição, a comissão técnica. Então eu acho que às vezes, por causa dessa quebra de 5 em 5 meses, né, Thiago? Mudando de treinador, acontece toda essa quebra e acontece o que está acontecendo hoje. O Filipão tem um elenco que não é o elenco que normalmente ele trabalharia, porque ele foi pensado Cudê. Aí volta um pouquinho. Aí esse elenco foi pensado Cuca. Esse elenco foi pensado Turco. Aí o negócio vai quebrando tudo aqui na frente. Eu estava conversando com o André Luiz, querido André Luiz da Afiminas, está lá em Divinópolis, inclusive, vendo a gente. Eu conversando com o André sobre como é que funciona a Afiminas. A Afiminas que explodiu com droga rede, poupa milho, poupa Brasil para o Brasil inteiro. Uma das maiores redes de farmácias do Brasil. Aqui a Afiminas cuida, o presidente é esse aqui, abaixo dele eu estou aqui, mas os assuntos relacionados à farmácia ali, às unidades, eu tenho toda uma equipe aqui embaixo que cuida. Não é toda hora que você vai na Afiminas e aí o presidente vai falar com... Não, tem gente que cuida aqui embaixo, eu estou aqui acima de mim está o presidente, então tem uma escala, entendeu? E eu acho que o Atlético, todo mundo está se metendo demais em coisa que não tem que se meter. Mas o HG... comunicação se metendo no marketing, não sei o quê. Comunicação se metendo no futebol. Não, porra! E aí o colegiado se metendo aqui embaixo no futebol. Porque tem decisões que são tomadas dentro do clube que não passam pelo controle do Rodrigo Caetano, cara. Vem de cima, faz. Aí fica difícil, porque depois dá errado, você vai falar assim, culpa do Caetano, culpa do Filipão, culpa do Cudê, culpa do Turco, mas lá de cima tá vindo uma saraivada de golpes que ninguém consegue frear. Daqui a pouco você vai falar, eu quero ouvir o Valu também, porque o homem tá louco para desabafar.